culto maravilhoso, é um banquete, é algo muito espiritual e é para todos os salvos, irmão. A Santa Ceia é um banquete de Deus e nós queremos ministrar a palavra do Senhor nessa noite. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia juntamente comigo. Vamos para a primeira epístola que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Coríntios. Vamos fazer a leitura no capítulo 5, versículo 7 e também o versículo 8 da palavra de Deus. Nós vamos falar nesta noite sobre o Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa, tá? Ele é o Cordeiro Pascual. E nós vamos entender isso. Amanhã entraremos na semana conhecida pelo Brasil, Semana da Páscoa. Os católicos apostólicos romanos usam a Semana Santa. Nós cristãos não temos esse termo. E nós vamos nessa noite aqui falar sobre a verdadeira Páscoa, tá? Nós temos uma semana aí para a Páscoa e queremos te deixar com a mente bem clara, né? Fazer um reset de muitas coisas que a gente aprende nesse mundo, né? De comércio. Isso vai ser muito bom para nossas vidas, até para gastar um pouco menos, tá? Elimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Você pode dizer amém? Amém? Pode tomar o vosso assento, apertar o cinto. Glória a Deus, glória a Jesus. Se você vê alguém aí meio cochilando, irmão, você dá um cutucãozinho nele, não deixa dormir, tá bom? Porque bem na hora que ele vai cochilar, pode a benção passar, que ele está precisando, e ele ficar sem a benção. Então fique bem acordadinho nessa noite. Vocês são todos muito bem-vindos. Que Deus te abençoe. Que Deus continue te abençoando, abençoando tua casa, tua família. O maior propósito de nós participar da ceia, vir para a igreja, escutar, ouvir o Evangelho, desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, todas as mensagens, irmão, as mais lindas mensagens, as mais simples mensagens, todas elas, é para levar o ser humano ao arrependimento. Toda a pregação, toda a palavra de Deus, ela vai trabalhar sempre nesse cunho, sempre para levar o ser humano ao arrependimento. Nós estamos, meus amados, há uma semana da Páscoa, e a Bíblia ela é muito forte em falar sobre a Páscoa. E eu quero nessa noite te mostrar aqui, eu quero que você venha navegar comigo. Coloca aí na tua Bíblia digital da mente, www.biblia, a única fonte da verdade. Tudo que vier fora disso, irmão, é fake news, é mentira. A palavra de Deus, ela é a única verdade, na qual Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a verdadeira Páscoa, como Paulo estava ensinando e pregando ao povo de Corinto, dizendo que Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. A gente sabe, com os períodos, com os anos, com os dias, as coisas vão saindo da realidade e vão entrando para a mentira, e se nós não se aperceber, né, irmão Miller, nós entramos nas tradições do mundo e deixando as verdades e as doutrinas da palavra de Deus. Isso, o maior perito em fazer isso é o nosso adversário, Satanás.
Ele muda todo o sentido da Páscoa, da verdadeira Páscoa. Ele muda todo o sentido do verdadeiro Natal. As pessoas se preparam para a festa, se preparam para o churrasco, se preparam para os presentes e esquece da grande realidade. Na semana da Páscoa, eu gostaria que você, se alguém viesse te perguntar, estamos na semana da Páscoa, o que tu vai fazer? Talvez tu, na pessoa humana, pensando nas coisas como vem o mundo, aplicando na nossa mente, talvez tu ia dizer, vou comprar uma carne, vou fazer um churrasco com a minha família, vou comprar uns ovos de Páscoa. Não, vai dizer, eu vou agradecer a Deus, porque na semana da Páscoa, foi a semana que se cumpriu a coisa mais importante que aconteceria na humanidade. O meu Jesus, o Cordeiro Imaculado, ele foi para a cruz na sexta-feira, e no domingo ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele pagou a minha conta, ele pagou a minha dívida com Deus, perdoando todos os meus pecados. Aleluia! Nós temos que fazer, nós temos que limpar a nossa mente, nós temos que cuidar do nosso coração com as realidades da vida. Nós vamos ver já lá no início da Bíblia, aonde aconteceu a primeira Páscoa. Nós já vamos colocar alguns textos, irmão, que são vários. Quando você vai navegar na Bíblia Sagrada, tu vai ver vários livros, vários textos que vai falar que Jesus, ele é o Cordeiro que foi preparado ainda antes da fundação do mundo. Ninguém pega Deus de surpresa, ninguém pega Deus desprevenido. Quando Eva e Adão ali pecam no jardim do Éden, Deus já antes, na sua onisciência, ele já tinha preparado o Cordeiro para morrer e perdoar todos os nossos pecados. Quando lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, aonde Deus vem falar com Adão e Eva, ele vai dar a sentença, mas para Satanás, para o homem, mas também ele vai trazer ali o resultado da nossa vitória. Ele vai dizer, olha, da semente da mulher nascerá um, que pisará a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Estava sentenciando, mas vai nascer um, que era Cristo, o Cordeiro, e isso exatamente aconteceu. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele vai investir, ele vai doar o seu único filho, por mim e por você. Eu quero que o irmão coloque ali para nós, na tela, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Apocalipse 13, e versículo 8, 13, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus já tinha preparado para libertar eu e você da prisão do pecado. Já tinha preparado o seu Cordeiro, seu Filho, para morrer por mim e por você. A gente vai ver lá no Egito. O Egito, para quem ainda não sabe, simboliza o mundo. Estava o povo de Deus lá cativo 430 anos, e o Senhor resolveu trazer o povo para a nova Canaã, para a cidade prometida. E o Senhor ali vai constituir a primeira Páscoa. A primeira Páscoa, ela se deu lá no Egito, ainda por obediência, Mateus, e por fé. Ainda antes do povo ser liberto do Egito, eles já fizeram a Páscoa ali na sua casa, com a sua família, restaurando a comunhão, como aqui o Mateus estava falando. O relacionamento dos discípulos o Senhor quis restaurar, ainda antes da sua partida.
Deus não fez diferente lá no Egito. Ele vai dizer assim: olha, toda a família vai pegar um cordeiro de 1 ano, sem mácula, e vai sacrificar, e vai comer com a sua família. E se a família for pequena, vai pegar um cordeiro, e vai convidar mais outra família. Mas vocês precisam comer tudo, assado na brasa, não pode ser cozido, nem frito, nem de nada. Fosse gaúcho, ia ficar dando glória a Deus, tinha que ser um churrasco, para atar ali os laços, a amizade, a comunhão, e com erva amargosa. Eles iam já pensar que era um chimarrão, porque tem uns que erva mais amarga, mas o sangue, você vai pegar o sangue daquele cordeiro que estava apontando para Cristo, aquele sangue daquele cordeiro imaculado, sem mancha, de 1 ano, vai aspergir na porta, nos umbrais, por causa que à meia-noite, o anjo da morte, ele vai descer lá no Egito, e aonde não tiver o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ali o primogênito vai ser morto, tanto dos homens quanto dos animais. Mas nos umbrais que tiver o sangue, nada acontecerá. Por isso que a Páscoa vem do latim passagem, passar por cima, atravessar. Ele estava dando ênfase para que ele saísse dali e atravessasse o Mar Vermelho, e depois lá na frente sacrificassem ao Senhor. E assim eles fizeram. Olha só, pensa comigo, meus amados, a mão do Deus Todo-Poderoso, o que Ele faz comigo e com você. Hoje, eu e você temos a marca do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está na minha testa, está na tua testa. O anjo da morte, os demônios, ele não pode tocar naqueles que têm a marca do Cordeiro. O inimigo não pode tocar em todos aquele que é lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o anjo passou pela casa de todos os hebreus, nenhum primogênito foi morto. Você já imaginou os egípcios, o temor que eles tiveram? Diz que nunca houve nem haverá um dia como aquele, de clamor, porque em toda a casa dos egípcios foi morto o filho mais velho, até mesmo o filho de Faraó, que era o sucessor do trono, estava sendo preparado para se assentar no trono quando seu pai morresse, até mesmo ele. E ali eles liberaram o povo, e o povo foi liberto do Egito, foi liberto da escravidão, foi liberto do jugo. E eu e você da mesma forma, lá na cruz, no Calvário, o Cordeiro de Deus, ele foi lá no Gólgota e morreu por mim e por você, para que pelo seu sangue, que nessa noite simboliza aqui o cálice da uva, simboliza o sangue do Cordeiro, onde nós vamos ceiar nesta noite. Coloca para nós Isaías 53, versículo 7. A maior profecia do Antigo Testamento sobre Jesus Cristo, que ia morrer por mim e por você. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia, o Cordeiro de Deus. Aleluia, o Cordeiro Pascal, a nossa verdadeira Páscoa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão.
A gente sabe que quando chega Natal, o mundo fala de Papai Noel, de festa e tantas coisas, e esquece da realidade que foi Jesus, o menino que nasceu em Belém para vir trazer paz, salvação para mim e você. Na Páscoa é uma coisa que eu estava meditando nesta madrugada. Como o homem pode, irmãos, ser tão, me desculpa aqui a palavra, mas tão tolo? Imagina só, eles apresentaram um coelho, o que tem a ver? Ovos de Páscoa. Como, irmão Tiago, como que um coelho vai botar um ovo? E vocês acham que os crentes não caem nessa? Chega a semana, qual ovo de Páscoa vamos comprar para os nossos filhos? Os que tem um pouquinho mais de aquisição já começa a ficar mais luxento. Eu só quero se for Kinder Ovo. Não, se não for Ferrero Rocher eu não quero. E os mercados, as lojas estão fazendo até em 10 vezes. Aí vai lá, gasta R$1.000 de ovo de Páscoa e parcela em 10 vezes no cartão. Misericórdia. A gente está apoiando, está ajudando, irmão, essa idolatria, essa falsa, essa mentira. A única coisa que tinha que soar na boca do ser humano era dizer: não, a Páscoa, Deus deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, e Ele ressuscitou no dia da Páscoa. Os judeus já vinham com essa tradição, irmão, de fazer a Páscoa no mês de Nessi, que é o primeiro mês do calendário judaico. Eles faziam uma festa, eles fazem ainda, até hoje, os judeus praticantes, do dia 14 até o dia 21, não é um dia só, é 7 dias de festa, para comemorar a Páscoa, a libertação do povo da escravidão, lá do Egito, da mão de Faraó. Coloca para nós Êxodo 12, versículo 12 até o 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 12. Olha só, diz assim, e eu passarei pela terra do Egito, esta noite ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor, mas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Por isso que até o dia de hoje eles ainda continuam fazendo a sua Páscoa. Mas eu e você, que somos católico, apostólico, cristão, que vivemos debaixo da palavra de Cristo na nova aliança, nós comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor, que Ele é a nossa Páscoa. Páscoa é ressurreição para eu e você. Hebreus 9, 27 e 28. Depois tu vai colocar aqui para nós 1 Pedro capítulo 1, 18. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. É o maior presente de Deus. Esse texto aqui, irmãos, ele vai balir com o espiritismo. Alguém está nos ouvindo aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, que ainda acreditam, irmão, que a pessoa pode morrer, ressuscitar, morrer, voltar. O espiritismo ensina isso.
Mas a Bíblia ensina diferente. Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. 1 Pedro capítulo 1:18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado neste último tempo por amor de vós, por amor de nós. Lá na fundação do mundo, Jesus já tinha preparado tudo. Adão pecou, Adão caiu, mas lá no jardim do Getsêmani, Cristo se levantou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado e nos deu vitória. Deus sabe como você está, Ele sabe como você chegou aqui. Diante da onisciência de Deus, Ele sabe o teu dia de amanhã. Então pega as tuas preocupações nesta noite e faz como está escrito em Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele sabe tudo o que está acontecendo. A gente passa pelas provações, pelas lutas, pelas dificuldades, mas é só para aperfeiçoamento. Eu estava aqui antes com as irmãs, estavam louvando o Senhor, eu agradecendo a Deus. Irmão Josué, graças a Deus, também passou por cirurgia, né? A irmã Valdete também, poucos dias passou por cirurgia. A irmã Denise também passou por cirurgia. A irmã Viviane também passou por cirurgia. Essas provas, esses vales, irmão, não é para matar. A igreja ora, a igreja consagra, a igreja jejua e Deus dá vitória. Glória a Jesus. Vamos continuar. Nós vamos passear um pouquinho aqui pelo Apocalipse, que o Apocalipse é muito forte, falando sobre o Cordeiro de Deus. Fala Jesus como o Cordeiro, mas também fala Jesus como o leão. Você tem que saber, muitas vezes, nós temos que saber discernir a quem recorrer. Tem hora que nós temos que recorrer ao Cordeiro, mas tem situação que nós temos que correr ao leão. A Bíblia diz, pediste e não recebeste, porque pedistes mal. Tem que ter discernimento. Tem horas, irmão, quando alguém vai te afrontar, você tem que pedir para Jesus te dar graça como um cordeiro, tá? Mas tem hora que você precisa que Jesus venha agir rapidamente, com força, para destronar todo o mal. Você tem que recorrer ao leão da tribo de Judá. Tem hora que tem que ter paciência. Vocês ficam no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me tirou de um charco de lodo, e me colocou os meus passos sobre a rocha. Tem hora que tem que apressar, clamar ao Senhor. Salmos de número 70, apressa-te, Senhor, em me livrar. Glória a Jesus, apressa-te, Senhor, aleluia. Apocalipse capítulo de número 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Você pode dizer amém? Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10.
Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Esse é o Cordeiro, esse é o Cordeiro pascal, esse é a nossa Páscoa, realidade verdadeira. Esta é a doutrina da Páscoa. Todas as doutrinas se apoiam em vários capítulos, versículos e livros da Bíblia Sagrada. Não tem erro. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Os mártires, os cristãos, os homens de Deus, as mulheres de Deus, que não negam a sua fé, independente das circunstâncias, independente dos obstáculos, esteja empregado ou desempregado, se perdeu alguém da família ou não perdeu, se as coisas estão indo bem ou não estão, não nega a sua fé, independente do que venha acontecer. Se o casamento não deu certo, se algo deu errado, mantém-se firme, fiel, sem negar o nome de Jesus, que é o grande propósito de Deus nas provações. Não é para matar, não é para ferir. Os propósitos de Deus é para lapidar, para aperfeiçoar, para você subir um nível a mais na presença dEle. Quantos aqui estão passando por luta ou por prova? Faz um sinalzinho com a mão, deixa eu ver se tem alguém. É só eu. Aleluia. Vai ser só até o arrebatamento, irmãos. Tá? As lutas passam, irmão. Elas vêm. Mas com graça de Deus, com o Cordeiro de Deus te cuidando, te guardando, você vai vencer. Jesus vai te dar vitória. Você crê nisso? É ruim quando a pessoa não crê mais que Jesus está no controle. Olha, só com a sua ótica, só na força do seu braço, não tem mais a expectativa da fé, aquela fé genuína, aquela fé real, verdadeira. Aí se não tiver, não vence. Mas se tiver, irmão, Jesus vai te dar vitória. É só não desistir, é só não parar. O que vence as batalhas é a perseverança. Irmão Vinícius, persevera em Deus. Jamais Jesus vai falhar. Jamais Jesus vai deixar você na mão. Porque é bíblico, a Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor. E daí vem: confia nele, e Ele tudo. Mas o que é condicional dentro dessa frase? É: confia nele, sem temer, sem parar, sem desistir. É confia. Aleluia. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Estes combateram contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e então, irmão, quantos estão junto com o Cordeiro aí? Então a vitória é certa. Olha só: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. É por isso que as preocupações têm que ir embora, irmão.
O teu olhar só horizontal não adianta. Só vertical, tem que ser horizontal. Você tem que ter o olhar aguçado, olhar para cima. Quando a luta vier, você tem que olhar quem está acima da tua luta. Quando a tua prova vier, você tem que olhar quem está acima dessa prova. Se você olhar acima, você vai dizer como disse Davi no Salmo 121, preste atenção. Os mundo pagão, eles colocavam seus deuses em cima do altar, e lá eles iam sacrificar os seus manjares, e quando eles passavam algum problema, eles esperavam o socorro dos seus deuses de cima do monte. E daí Davi, ele vai e olha para o monte, ele disse: elevo meus olhos para os montes. E daí ele faz uma pergunta com ponto de interrogação, dizendo: da onde me virá o meu socorro? Aí ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, aleluia! O meu socorro e o teu socorro, irmão, não vem de homens, não vem de parente que tenha bastante dinheiro, não vem do teu patrão que é empresário. Não espere isso, que tu vai se frustrar, você vai se decepcionar. Mas quando se espera no Cordeiro de Deus, no Deus Todo-Poderoso, homem nenhum se frustra, homem nenhum para, Mateus. Quando o homem confia em Deus, quando o homem vive em Deus, anda em Deus, não apenas tem momento com Deus. Eu venho no culto na quarta, no domingo, essas 2 horas eu penso em Deus, eu oro, eu adoro. Não, é uma vida com Deus. Quem está em Cristo é uma vida com Deus. E João vai dizer no capítulo 15, versículo 7: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiseres, e assim será feito. Está combinado. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Você pode dizer amém? Eu estarei lá nesse dia. Eu não posso falar por ninguém, nem pela minha esposa, nem pelos meus filhos, nem pelas minhas filhas, não posso. Eu só posso falar por mim, irmão, porque louvado seja Deus, a salvação é um presente de Deus, e ela é individual. Um dos maiores milagres, mistério que Deus criou na terra, foi a salvação, presbítero Moliese, individual. E por isso a Bíblia vai dizer assim, e cada um de nós prestará conta a Deus de si mesmo. Quantos entenderam? Diga amém. Você sabe que tem muita gente aí fora parado. Eu parei por causa do fulano, do ciclano, me olharam de cara feia, não me deram a paz do Senhor, falaram mal de mim, o pastor, o presbítero, o diácono deu mau testemunho, e eu parei, irmão. Não haverá essa desculpa lá no céu, porque a tua comunhão depende somente de você e Deus, de Deus e você. É isso que o Senhor está dizendo, que eu e você temos que ter essa comunhão. Aleluia. Ninguém está olhando para homem algum, né?
Hebreus capítulo de número 12, versículo 1, versículo 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, olhando para, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando somente para Ele, irmão, você não para, você não se frustra. Olhe só para o Senhor, irmão. Não deixe as circunstâncias, o obstáculo te parar. Aleluia. Apocalipse capítulo 7, versículo 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Levante as tuas mãos para os céus. Jesus preparou este céu, este paraíso para mim e para você. Comprou-me eu e você, não foi com ouro e com prata, mas com o seu precioso sangue, vertido na cruz do Calvário. Por isso que você vale mais que o mundo todo. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Glória a Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé. Glória a Jesus. Foi uma vez por todas que Jesus fez o sacrifício perfeito. Cada vez que um homem pecava na antiga aliança, a ordem para a expiação do pecado era: mata um cordeiro de 1 ano. E o pecado dessa pessoa era coberto. Vou repetir aqui: o pecado dos homens era coberto. Mas na nova aliança, no tempo da graça, Jesus, uma vez por todas, ele foi à cruz como um cordeiro mudo, imaculado, não abriu a sua boca, levou sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, e ali ele pagou a minha e a tua dívida de uma vez por todas. E ele não só agora não cobre o pecado, agora ele perdoa. Se a tua mente está te acusando de algum pecado que tu fez até agora, lembra que só precisa de arrependimento e não de remorsos. O remorso do pecador não ajuda em nada. A vida continua sem êxito, sem vitória, sem milagre, quando a pessoa só tem remorso. Como se sabe, pastor, quando eu só tenho remorso e não arrependimento? Quando continua praticando o pecado. Quando tem arrependimento, vai ter abandono. Abandona aquele pecado, e o Senhor perdoa, irmão. Se o diabo está lançando setas na tua mente, diz para ele assim, ó: Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi preparado desde a fundação do mundo, ele pagou a minha dívida. Ele pagou a minha dívida. Ele é o meu advogado. Ele é o meu advogado. Porque o inimigo fica acusando, bombardeando. A Bíblia diz que o Senhor pega os nossos pecados
e lança no mar do esquecimento, e nunca mais lembrará dos nossos pecados. Não é como a nossa consciência, o inimigo ou o homem que acusa, mas aquilo não era um ladrão, não era uma prostituta, um mentiroso, um trapaceiro. Aí tu pode dizer, era. Jesus transforma, Jesus muda, Jesus não passa maquiagem, não. Jesus, quando ele pega o homem, quando o evangelho é a verdade, a única verdade, ela pega o homem de verdade, ela transforma o homem. Sharai Chouri Kamasu. João capítulo 1, versículo de número 29. João estava batizando no Jordão, e daí ele diz assim: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele chegou o prometido, o Cordeiro prometido em toda a antiga aliança. Ele chegou para triunfar e fazer a sua igreja triunfar, e para dar vitória. Nessa semana da Páscoa, em vez de tu se preparar para fazer o churrasco, comprar chocolate, fazer tanta coisa, se você puder orar mais, ler mais a Bíblia, jejuar, pregar a palavra para o teu próximo, tirar essa idolatria, porque o comércio, irmãos, ele quer ganhar dinheiro, e eles fazem de tudo para enganar nossas mentes. Se os teus filhos te perguntar hoje, o que é a Páscoa, pai, tu sabe dizer? Você sabe dizer? Coloca para nós Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27, só para mim responder isso. E acontecerá quando vossos filhos disserem: que culto é este? Pode voltar ali? Que culto é este vosso? Quando os filhos perguntar: que culto é, pai? Que culto é esse da Páscoa? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou a Deus. Aleluia. Quando perguntar para ti, teus filhos, se você já ensinou, amém, mas se não, comece a ensinar, porque o Senhor se preocupou com isso. Se seus filhos perguntar: que culto é esse? O que é a Páscoa, pai? Tem que saber, a Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto para salvar nossa alma do inferno, que estava condenado por causa do pecado. O Cordeiro foi ao Calvário e morreu por nós para salvar e nos levar à eternidade, à nova Jerusalém, ao paraíso. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Essa é a Páscoa. Cristo é a minha Páscoa. Tu pode fazer isso comigo? Para memorizar: Cristo é a minha Páscoa. Cristo é a minha Páscoa. O mundo tem que saber disso, que a Páscoa não é coelho, a Páscoa não é ovos, a Páscoa é Cristo ressurreto, ressuscitado por mim e você no domingo de Páscoa. Eu quero nessa noite orar pela sua vida, orar pela tua casa, pela tua família. Se haver alguém lá ainda que não foi alcançado, que você seja o canal para alcançar aquela vida. Se alguém aqui tem alguma coisa contra alguém, perdoa, porque o Cordeiro foi ao Calvário para nos perdoar, mas que também nós perdoasse a todos, quantas vezes for necessário. Saiba que se você ainda não perdoou alguém,
você está algemada, você está algemado, você está caminhando literalmente para o inferno. Sou obrigado a dizer isso porque é bíblico. Jesus disse: se nós não perdoar os homens, também não seremos perdoados diante do meu Pai. Eu quero orar nessa noite. Feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração. Se você tem que se libertar de algum pecado, aí no teu banco, você vai pedir perdão ao Senhor e não vai mais praticar, irmão. Essa é a chave da salvação: arrependimento e abandono. Eu não prego aqui para você estar, eu vou ganhar uma casa, um carro, tantas coisas, irmão. Eu prego a salvação. O meu dever com Deus, com a palavra, é pregar a salvação. A minha maior alegria da minha vida é quando eu estiver lá no tribunal de Cristo e ver você na fila para receber teu galardão e a entrada na Nova Jerusalém. Eu quero estar ali para aplaudir a tua vida e dizer: vencemos, vencemos os manjares, as idolatrias, o pecado, a prostituição, a mentira, o engano. Nós vencemos. Jesus nos deu graça. Eu quero orar nesse momento. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, pregamos a tua palavra, Senhor, e tu és a nossa verdadeira Páscoa. Aqui estão teus filhos, famílias. Eu creio que muitos, Pai, arrependidos por algo que foram levados a fazer, que o Senhor venha ter misericórdia e nos perdoe, que o Senhor venha dar um banho de sangue em toda esta igreja, Senhor, que todos possam sair daqui consciente da sua salvação, com o seu nome escrito no livro da vida, que se o Senhor voltar hoje para arrebatar a igreja, ou a morte vir nos buscar, nós venhamos aparecer lá perdoado, lavado, remido pelo teu sangue. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Nós vamos participar agora, Pai, da ceia, esse banquete que o Senhor preparou para nós. Deus, dá graça para cada um dos teus filhos ser uma bênção nas tuas mãos, e que cada um que perguntar como tu vai fazer a Páscoa, nós possamos dizer: Cristo é a minha Páscoa. Você pode dizer amém?